você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. É em favor de todos, porque todos são filhos de Deus. Não é contra ninguém, nem contra coisa nenhuma, nem contra nada. Porque é a cultura de Deus que todos são filhos de Deus. E por isso, todos têm o raciocínio, que é a razão da vida eterna. E por isso, a cultura do verdadeiro Deus não é contra ninguém. É em favor de todos e de tudo, porque todos são filhos de Deus. Mas muitos pensam que a cultura racional é contra aquilo que não deve ser. Porque tudo que existiu, feito pelo pensamento e pela imaginação, foi necessário e preciso existir para a lapidação da humanidade. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E todos os feitos do pensamento e da imaginação, todos os feitos, foram feitos para a lapidação da humanidade. A ciência filosófica e científica foi feita para a lapidação da humanidade. E tudo o que o pensamento fez, e tudo o que a imaginação fez, porque essas duas máquinas são máquinas de lapidação. A cultura racional é o que a humanidade está precisando e necessitando, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos, e todos precisam e necessitam de passarem a se conhecer, que é o mais importante da vida. Um cumprimento racional de paz, amor, fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. A concórdia é a união de toda a humanidade. A discórdia, a desunião de toda a humanidade. E assim, a bênção do mundo racional para todos os filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Boa noite, ouvintes da Super Rádio Tupi. Boa noite, Brasil. Você está entrando em ligação com a energia racional dos livros Universo em Desencanto. Estamos de volta com o seu programa Encontro Racional. E por isso, prepare o seu coração para as mensagens de paz, amor e fraternidade do racional superior. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Este programa divulga o conhecimento do retorno da humanidade
ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aqui está a descoberta mais importante para o ser humano, o seu verdadeiro conhecimento para o desenvolvimento da célula principal do cérebro humano, a glândula pineal. Portanto, fiquem conosco. Participe deste seu programa através dos telefones 291-2884 e 948-2598. Atenção, 291-2884 e 948-2598. E decole conosco rumo ao mundo racional nesta viagem de paz universal. A partir deste instante, o seu programa de cultura racional deste domingo está começando. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Pois é, gente. O Brasil, sendo o celeiro do universo, o povo senhor da maior cultura universal, a cultura racional, Brasil, o verdadeiro berço da paz, do amor e da fraternidade universal. Porque nasceu no Brasil o desencanto deste mundo de matéria. Nasceu no Brasil a volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Como nasceu no Brasil a abolição. Abolição do quê? Abolição da morte. Porque na fase racional não há morte. Saem desta vida provisória de matéria e todos continuam a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Pois que nasceu no Brasil a luz racional, a confraternização dos povos racionalmente, a fase consciente positiva, a vidência racional, o que todos estão mais necessitando nessas horas difíceis, conhecer o seu mundo verdadeiro e retornar. Pois o Brasil é a fonte de cultura racional. É o pedaço do mundo mais iluminado racionalmente. Muitos ainda mantêm suas dúvidas, porque ainda não conheceram a cultura racional. Mas deixarão de duvidar ao conhecer este tesouro dos tesouros. Porque muitos ainda estão vivendo, perdendo tempo, duvidando daquilo que não conhece. Porque o ser humano na fase primária é bicho racional e tem medo de tudo que não conhece e desconfia de tudo que não conhece. E até que chegue a conhecer, já sofreu demais. Pois então, aí está a necessidade deste chamado de atenção para acordar as mentes sonolentas, preguiçosas e embriagadas pela matéria, que somente perturba e lapida. Para que você que está nos ouvindo procure se conhecer, porque o Brasil, hoje, é iluminado pela luz racional noite e dia e noite, orientando todos racionalmente. O Brasil sempre foi um país espiritual, um país de um povo ordeiro, que sempre se conservou calmo, indiferente às coisas desagradáveis. E por isso tinha que nascer no Brasil a bênção de Deus, a bênção divina, como aí está o Brasil ligado ao mundo racional,
ao seu verdadeiro mundo de origem e sendo o pioneiro da imunização racional. No Brasil, nasceu o desencanto do universo, o desencanto do mundo e o desencanto de todos. Então, no Brasil está tudo de belo e de lindo, de sublime, por ser esta a pátria escolhida pelo racional superior, para que aqui nascesse a redenção universal, por meio do conhecimento da cultura racional. Salve o Brasil racionalmente, a terra conhecida pelos bichos como a terra dos macaquitos, dos macacos. Tudo isso dito pelos invejosos, por terem olho grande no Brasil, terem inveja do Brasil. O Brasil sempre foi o país muito invejado e cobiçado por todos. Olhem para as guerras do passado. Quantos quiseram passar as mãos no Brasil? O Brasil sempre foi um país muito cobiçado, muito invejado e difamado por aqueles que não podiam passar a mão. Então falavam o que bem entendiam. Então foram muitas lutas para expulsar os inimigos, os ambiciosos, os gananciosos. Mas o Brasil venceu por ser Brasil racional e sempre vencendo. Brasil, fonte de todas as riquezas, naturais e espirituais, berço do maior tesouro universal, a cultura racional, o ponto mais elevado universalmente. O Brasil parecia um país atrasado, mas nunca foi atrasado, porque o seu povo sempre foi muito inteligente, um povo bom e inteligente. Mas os fariseus e ambiciosos sempre criaram defeitos. Mas daqui para frente, sentindo o peso da cultura racional, todos baixando as cristas para o Brasil racional. E que remédio! Hoje a música no Brasil é racional. Só se dançará a música racional. Todos ligados ao mundo racional, sendo orientados pelo ser verdadeiro, o mundo da origem de todos. E daí, tudo dando certo na vida de todos racionalmente. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal. Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los cambios, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pois é, boa noite, ouvinte da Cultura Racional, do programa Encontro Racional. Estamos aí ouvindo no fundinho a Mercedes Sosa falando sobre as mudanças, né? Cambia tudo, tudo cambia. Realmente, no mundo da deformação, tudo muda, porque tem que encontrar o seu ponto verdadeiro. Então, enquanto isso não acontece, vai este mundo deformado se transformando. E estamos aqui novamente com vocês e algumas informações que vamos passar sobre, primeiramente, o Dia da Cultura Racional,
que será realizado no dia 19 de setembro, essa comemoração, daqui a 2 sábados, lá em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, convidando a todos os estudantes da cultura racional para participarem do Dia da Cultura Racional naquela cidade. A Casa Racional, a Casa da Cultura Racional, pede para informar e para convidar também a todos os leitores, divulgadores e simpatizantes da cultura racional em São Paulo, que às terças-feiras, na Rua Barão do Iguape, número 46, Casa 1, na Casa Racional, existe a leitura coletiva. Também nas quartas-feiras, sessão de perguntas e respostas às pessoas que estiverem lá presentes. E a Conceição também manda avisar, também o Diomar e a Conceição estão avisando que nas quintas-feiras, toda quinta-feira também a conferência racional para todos os presentes. Não é, Maria do Carmo? É isso mesmo. Então vamos lá, gente. Vamos tirar as nossas dúvidas, aproveitar essa oportunidade que temos na Casa de Cultura Racional. E vamos falar sobre a banda Universo em Desencanto, que está chegando de viagem hoje, está chegando do retiro, e amanhã participa dos desfiles, das comemorações do Dia da Independência na Avenida Tiradentes. Então, gente, vamos prestigiar a Banda de Cultura Racional em seu trabalho de divulgação da FAI. E vamos acusar a cartinha aqui do Hélio Guimarães, Félix Hélio Guimarães. Você foi contemplado com o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. O Hélio é lá de Santa Bárbara do Oeste. Você vai receber pelo correio o primeiro volume da obra. E a vocês aí da Casa de Detenção, vamos falar com Pitágoras, nós temos aqui inúmeros volumes dos livros Universo em Desencanto que nos foram doados para enviar a vocês. Oportunamente será enviados. Então, temos também agradecendo aos colaboradores que doaram os livros para a penitenciária e aos colaboradores também que doam os livros para que sejam sorteados aqui no programa. Hoje vamos agradecer especialmente a Maria da Conceição Vilela. Obrigada, Maria da Conceição. E ao Mauro Oliveira. Obrigado pelos livros doados. Maria do Carmo, então, aproveitando o momento da doação, queria lembrar que é muito importante essa doação, porque os pedidos não param de chegar. É verdade. Nós, inclusive, acabamos aqui de receber do João Carlos, ele recebeu um telefonema onde a ouvinte Clarice Conceição Leite, que pela primeira vez escuta o programa, residente na Alameda Nótima, número 605, apartamento 101, ela disse ao João Carlos que ela quer participar do sorteio dos livros, viu, Maria do Carmo? Perfeitamente. Então, o nome dela é Clarice Conceição Leite, nossa ouvinte iniciante, travando o primeiro contato conosco. Seja bem-vinda, né? E Clarice, você pode se considerar uma iniciante na leitura também do livro Universo em Desencanto. Quer dizer que ela foi contemplada, né? Receberá pelo correio, você terá em suas mãos o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Parabéns para você e obrigada pela atenção. Muito bem, então tivemos aí as doações, tivemos a informação que amanhã então a Banda Racional estará presente lá no desfile de 7 de setembro. E que mais, Maria do Carmo? Bem, eu tenho, Paulo, antes ainda que vocês passem a um ponto seguinte, eu tenho aqui que mencionar um agradecimento ao José Costa Oliveira, lá de Santo Amaro. Ele tem feito uns trabalhos em bronze com uns quadros onde ele faz o pórtico que representa a capa dos livros Universo em Desencanto. E ele coloca esses quadros aos interessados em aquisitá-los e, inclusive, deriva para esta programação uma cota para que a gente possa continuar com esse importante programa de cultura racional pelo rádio. Muito obrigado, então, ao José Costa Oliveira por essa sua importante contribuição, né? Exatamente. Então, agora nós vamos ao nosso Vamos Nos Conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? Bom, nós temos agora, no nosso programa de hoje, algumas perguntas que nos foram formuladas e às quais daremos as respostas, esclarecendo algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes, não é?
Vale antes lembrar a todos o nosso telefone aqui na Super Tupi, para que você possa também fazer a sua pergunta e participar aqui. É 298-2884. Ou melhor, 291-2884, né, Walter? 291-2884. Isso, e 948-2598. Então, 948-2598. exatamente, 291-2884. Você que está aí ouvindo, quiser fazer a sua ligação, estamos aqui à espera da sua ligação. E também, se você preferir, você pode dirigir uma pergunta aqui para a equipe da Cultura Racional por carta. Você manda aqui para a Super Rádio Tupi, programa Encontro Racional, Avenida Nadir Dias de Figueiredo, número 1329, CEP 021 10 901, Vila Guilherme, São Paulo. E vamos, né, Valdir, a primeira pergunta de hoje? Pois é, Paulo e ouvintes. Ultimamente, em nossos programas de cultura racional, temos nos dedicado também a responder perguntas formuladas por nossos ouvintes. Dentre esses ouvintes, há aqueles que já são assíduos, portanto, a cada domingo acompanham o nosso programa e sabem que muitas vezes costumamos prosseguir assuntos interrompidos em programa anterior. Outros tantos, embora não assíduos, já são estudantes do livro Universo em Desencanto de Cultura Racional e, portanto, já familiarizados com os temas o suficiente para assimilá-los à medida que trazemos ao ar. Mas tem aqueles ouvintes que hoje são alvo de uma homenagem especial, aí como a Clarice, que acabou de nos telefonar, e que podem estar sintonizando pela primeira vez um programa com um assunto de cultura racional. E assim sendo, podem encontrar naturais dificuldades, para entender que estamos prosseguindo um tema já iniciado anteriormente. E é para esse grupo de iniciantes no conhecimento de cultura racional, através de programas de rádio, portanto ainda não leitores, que estamos nos propondo, doravante, a sempre termos o cuidado de uma certa recapitulação resumida de temas de domingos anteriores, continuados no programa atual. Tudo isso é dito porque houve uma pergunta formulada já no programa anterior, algumas perguntas. E uma delas ficou pendente ainda de uma resposta final, que é aquela que faz menção a qual o significado dos paralelos geográficos, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, Paulo. Você já havia colocado no programa passado, os ouvintes iniciantes não sabem ainda dessa parte, que o aspecto astronômico, Paulo? Você colocou mostrando os movimentos do Sol em torno da Terra e também o efeito no campo da climatologia. Mas a pergunta, Paulo, ela se dirige mais para a linha espiritual esotérica, pela linha não tão técnica, e o significado que representaria esse espaço geográfico compreendido pelas linhas, pelos paralelos do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então vamos lá, Paulo? Exato. Então nós começamos essa resposta aí no domingo passado, Realmente a forma da pergunta nos faz entender o seguinte: veja o nosso ouvinte que entre o Equador e o Trópico de Capricórnio está situado o Brasil, na sua maior parte territorial. E foi no Brasil que nasceu a cultura racional, como nós vimos hoje na própria mensagem do Racional Superior, parabenizando e sendo esta a pátria, esta nação, a mais iluminada racionalmente. Então, a importância desses dois limites que foram designados aí pela astronomia, que são o Equador e o Trópico de Capricórnio, linhas imaginárias, de secção do globo terrestre, delimitam exatamente a parcela do globo em que está presente o Brasil. Ainda mais notadamente quanto ao Trópico de Capricórnio, nos faz também lembrar da própria existência do signo de Capricórnio. O Brasil está regido pelo signo de Virgem, que é o signo do celeiro universal. Tem a espiga, o milho, que tem na estrela de Virgem, a estrela espiga, a maior. Então, é o signo de plantar para colher, do celeiro universal.
E também o aparelho do racional superior, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, nasceu sob o signo de Capricórnio. Então tudo isso nos faz uma referência aí sobre essa pergunta do nosso prezado ouvinte, não é, Valdir? Que fez essa menção. Qual a importância dessas duas linhas? Pois é, e já está respondido. Significa o nascimento da redenção universal, é o celeiro cultural do mundo, o nosso querido Brasil, que hoje está cada vez mais em evidência e vai daqui para frente se tornar cada vez mais respeitado em todo o mundo pela importância cultural, dentre outras coisas, que o seu povo passa a assumir. Independente do que aparentemente nós estamos numa fase de transição. E nessas fases de transição, tudo isso que acontece aí são fases, são fases de liquidação que tem que acontecer. Mas o Brasil já é o celeiro universal, porque aqui está plantada a semente da cultura racional do desenvolvimento do raciocínio. Muito bem. Mas os ouvintes colocaram muitas perguntas e nós vamos então progressivamente, gradativamente respondendo a cada uma. Primeira pergunta, né, Maria do Carmo, de Eliette Rodrigues do Campo Limpo. Diz ela: ouvi vocês falarem sobre aparelho racional. De fato, Eliette, em alguns programas atrás falamos da diferença do aparelho racional para o animal racional. E hoje você retorna com uma pergunta a respeito. Qual a diferença entre animal racional ou ser humano normal e aparelho racional, não é, Maria do Carmo? É isso mesmo. Antes de mais nada, boa noite, Eliette. E que bom que você está ouvindo a gente falar sobre aparelho racional e se interessou pelo assunto. E obrigada por nos dar mais esse gancho, mas uma oportunidade para esclarecer o ouvinte. Então, Eliette, o animal racional é, como diria, a pessoa comum, né? Que nós somos muito, em eras muito longínquas, desenvolvidos por duas energias que mal conhecíamos: a energia elétrica e magnética. Vivemos guiados por essas duas energias, vivendo vagamente guiados por essas duas energias, sem conhecer a verdadeira razão do nosso ser. Vivíamos assim, com este comando elétrico e magnético, vivíamos sem nos conhecer verdadeiramente. Então, assim sendo, nos movimentávamos por nossos impulsos visuais, porque éramos guiados por essas duas energias. Exatamente. E como a Maria do Carmo está colocando, esses impulsos que nos movimentavam eram impulsos dos fluidos do campo elétrico e magnético que faziam ativar a célula média do relógio, que é a nossa cabeça. E essa célula média, as máquinas do pensamento e da imaginação. Por isso afirma o livro de Cultura Racional que nós não passávamos de médiuns. Ficávamos sempre na metade do saber, porque o que havia, né, Paulo, era um bloqueio muito forte. E esse bloqueio impedia que o ser humano, então, atingisse o nível natural, mais alto do saber que ele deveria atingir, que era o conhecimento de si mesmo e de tudo que existe. Porque para ele chegar a essa conclusão, ele precisaria estar ligado na energia da origem, da energia que gerou todo este campo de vida onde ele se encontrava encantado, né, Paulo? Exato. Então, o que é o aparelho racional em relação ao ser humano? O ser humano ele está ligado em energias elétricas e magnéticas, ou seja, ele está bloqueado por essas duas energias. A elétrica e a magnética, por não ser o natural do ser humano, fazem com que ele viva de uma forma como se tivesse um véu sobre a sua própria consciência. O aparelho racional, todos nós vamos nos tornar com o tempo, com a fase racional, aparelhos racionais. Por quê? Porque à medida em que você vai desenvolvendo o raciocínio, você vai chegar ao ponto de desmanchar esse véu elétrico e magnético que cobre a consciência da pessoa e que não deixa a pessoa sair de um estado enigmático. Ela está bloqueada pelo elétrico e magnético. À medida em que a pessoa vai desenvolvendo o processo da imunização racional, desenvolvendo o raciocínio, ela passa a perder, ela vai perdendo esse bloqueio. Isso é uma coisa muito natural. É uma coisa que a pessoa também só percebe no decorrer do processo e ao fim do processo.
Então, quando termina, um aparelho racional é um ser ligado à energia racional, não está mais por conta das energias elétricas e magnéticas. Não fica mais... Pelo contrário, você vai apenas equilibrar isso tudo, porque você vai estar sob o domínio de uma energia muito superior às variações elétricas e magnéticas. Então, aparelho racional é algo muito diferente de animal racional. Uma outra fase, é que nem se fosse de monstro para selvagem, né? E de selvagem para civilizado. Não é uma grande modificação? Não é uma modificação muito grande um civilizado para um selvagem? Ou um selvagem para um monstro? Então, é a mesma coisa. Um animal racional para um aparelho racional é ainda um grau bem maior de diferença. Ele já não está mais sob a função dessas energias negativas e irracionais do eletromagnético, não é, Maria? É justamente quando ele perde a regência animal. Ele passa a ser regido pela sua regência de origem, a regência racional. Então ele se torna sensível, mas equilibrado. Não é essa sensibilidade que nós conhecemos aqui do mundo animal. Pois é, inclusive, queremos lembrar também a querida ouvinte, que além da transformação que a gente consegue, esse desenvolvimento do raciocínio que nos transforma de animais racionais em aparelhos racionais, a própria natureza, através do seu processo evolucional, ela já começa a preparar, a articular toda a sua estrutura para que futuramente todos os seres humanos já nasçam na categoria de aparelho racional. Ou seja, eles não terão que aprender coisa nenhuma, porque já estarão ligados a uma energia poderosa, a uma energia consciente e positiva. Então, a Terra, nesse momento, ela será, nesse grande futuro, que ainda está um tanto distante, mas já é uma realidade, porque a causa já foi detonada, será um paraíso racional, Paulo. E esse trabalho está acontecendo agora. Essa energia está trabalhando agora para que isso futuramente aconteça. Exatamente. Tá bom, Elias? Então, está aí a resposta da sua pergunta. Vamos à segunda pergunta de hoje, a do Flávio Junqueira, do Jardim Maracanã. Ele diz o seguinte: outro dia, num programa espiritualista, ouvi uma afirmação de que no mundo espiritual existem, igualmente aqui na Terra, a reprodução, ou seja, 2 sexos. Vocês poderiam responder essa pergunta? O que existe aí no espaço? Pois é, Flávio Junqueira, muito obrigado pela sua participação. O espaço é também habitado. Na cultura racional, o espaço compreendido entre o Sol e a Terra é chamado de vácuo, simbolicamente. Mas não é um vazio. Ele é um vazio aparente para nós, os seres humanos, que não temos a vivência suficientemente capaz de enxergar o movimento das energias. Nós olhamos para cima e vemos um imenso vazio. Mas esse espaço ele é todo habitado por seres do mundo espiritual. O campo de luz e força cósmica do astral inferior. E esses seres são seres fluídicos, são corpos fluídicos, são corpos de energia do campo elétrico e magnético. E lá tem as mesmas hierarquias daqui, em termos do comportamento das pessoas, dos atos e procedimentos desses seres. Tem a hierarquia dos bons e a hierarquia dos maus. Mas, quanto ao aspecto sexual, não há 2 sexos. São todos seres de um ser só, um corpo de energia só, que não se reproduzem sexualmente. Agora, há a possibilidade de que o contato deles conosco produzam uma reprodução, porque nós somos aparelhos de reprodução, e isso então é possível de acontecer, né, Paulo? Exatamente. Então fica entendido o seguinte, pela resposta que você, Flávio, está nos formulando. Primeiro, existem 2 sexos, existem aí reprodução lá no espaço na forma sexuada, como é aqui na superfície terrestre? Não existe. Fêmea e macho somente tem aqui na matéria. Lá em cima não tem isso aí, não. As pessoas é que acabam imaginando esses absurdos aí, né? O que tem são as polaridades elétricas e magnéticas invisíveis. Então, existe a eletricidade, que é o princípio masculino, e existe o magnetismo, que é o princípio feminino. Vamos dizer assim, o magnetismo da Terra agindo como incubadeira. E a eletricidade
A água agindo como a parte elétrica, não é? Então, isso para dar a entender que existem os princípios das energias, o princípio masculino e o princípio feminino, que aqui na deformação levou à existência dos seres masculinos e femininos, mas isso na matéria. Senão, você teria o seguinte, pelo espaço aí, o nascimento, né, de astros, assim, de forma da incubação elétrica e magnética. Que é o exemplo do Sol, né? O exemplo do Sol. Então você teria aí um nascimento de muitos sóizinhos toda hora aí, em que o Sol namorasse com a Lua, coisa do tipo. Tá bom? Então está entendido aí que isso não existe. Essa reprodução, não existe reprodução nem dois sexos. Os espíritos que são habitantes do vácuo são de uma outra categoria de formação, são diferentes dessa nossa formação. E, então, como você já sabe, os corpos deles são de energia elétrica e magnética. E quanto à atuação de determinados campos de baixa, um campo muito baixo astral, de seres muito mais inferiores à energia mais degenerada, né? Degenerada elétrica e magnética, que existem influências sobre o ser humano quando eles influenciam determinados casais. Mas aí já é um outro assunto, não é bem o que nós estamos tratando. Aliás, é um assunto interessante que poderemos trazer, não vamos nos conhecer oportunamente. Exatamente. Vamos agora para a terceira pergunta, que é da senhora Leonilda Sanches, lá da Vila Nova Cachoeirinha, aqui na capital. Pergunta ela: por que vocês afirmam que esta é a última fase da vida de matéria? Ouvi um programa em que eu gostaria de saber o que quer dizer essa fase, ou o que é que o livro Universo e Desencanto tem a ver com essa fase ou com a extinção da matéria. Uma pergunta interessante, não é, Valdir? Que muito interessante. A dona Leonilda está fazendo aqui. A cultura racional, dona Leonilda, a cultura racional realmente coloca esta como a última fase da vida da matéria. Agora vamos entender bem que é a última fase da vida da matéria, da vida de matéria para a humanidade. Porque o ser humano ele é de origem de uma energia superior, que antes de ser energia materializada, sob a forma de máquina do raciocínio, habitando uma máquina de matéria, nós éramos seres de energia pura, limpa e perfeita. Esse é o nosso antes de ser matéria, o que nós éramos. E esse processo da vida da matéria, que é um mal, como diz a energia, o livro Universo em Desencanto, um mal que por si mesmo se destrói, foi um processo que teve início e que teria que ter o seu fim, porque não é o estado natural verdadeiro de nenhum dos seres. Então, essa mecânica material veio se desenvolvendo até que atingiu o seu último ciclo, que ainda vai passar por muitos estágios, até durando o que se poderia chamar, no conceito racional, de eternidades. E que são tempos necessários para uma transformação dentro desta mecânica deformada. Mas para a humanidade, esta 21ª eternidade, ela é realmente um marco decisivo. Agora, ou nós saímos da categoria de animal racional para a categoria de racionais, para darmos o último passo para cima, ou, ligados ainda na categoria que nos encontramos, do bicho racional, aqueles seres feitos da categoria da água, do sêmen, da água choca, nós poderemos descer para a 22ª eternidade, que é a categoria dos animais, a classe dos animais irracionais. Então é uma fase decisiva para o ser humano encerrar a sua participação na vida da matéria como tal. Ou vai pertencer a uma classe inferior, a classe irracional, ou vai conseguir conquistar, então, a maior das glórias, que é dar um passo decisivo para que a gente possa retornar àquilo que um dia nós já fomos, racionais puros, limpos e perfeitos, né, Paulo? Exato. E ao fim desse processo, da fase da racionalização universal, então vem o resgate de toda a humanidade ao seu mundo de origem, porque vem aí a civilização do terceiro milênio. Agora nós estamos no início da fase racional, na fase de transição de uma civilização já derrotada, antiga, ligada ao elétrico e ao magnético, ao pensamento e à imaginação, a esse ser que destrói o ser humano, e vamos passar para a civilização do terceiro milênio. Né, Valdir? Perfeito, porque
Ainda depois que a humanidade deixar de existir neste mundo, por causa da sua redenção, da ressurreição do seu verdadeiro eu superior, que é o habitante do mundo racional, que hoje ainda está materializado em cada um de nós sob a forma de máquina do raciocínio, conhecido também como a glândula pineal ou então a epífise, órgão superior e divino do nosso corpo. Quando a humanidade então ultrapassar este momento decisivo e deixar de aqui existir como tal, haverá ainda a transformação desta deformação para o seu estado natural. Ou seja, este mundo ainda haverá elementos deste mundo que deverão ser imunizados e retornarem também ao seu estado natural de ser. Porque, sintetizando, este mundo era uma planície que não estava pronta para entrar em progresso e que, com a sua transformação, deu causa de ser o que hoje é. Uma mecânica de vida deformada, degenerada, em constante transformação, Paulo. Exato. Então tá aí, dona Leonilda, por que é que a cultura racional, o que ela tem a ver aí com a fase da extinção dessa vida de matéria, não é? Acusamos também uma pergunta da senhora Dolores, lá do bairro Sacomã, na rua Manuel Buchala, 198, apartamento 92. Ela pergunta se há comunicação com nossos antepassados e como vemos a reencarnação. Então essa é uma pergunta até que nós já tocamos nesse assunto algumas vezes, né? Se há comunicação com nossos antepassados e como é que nós vemos a reencarnação, né? Exato. Quanto à reencarnação, cultura racional explica o seguinte, que não existe espírito no corpo de ninguém, ninguém carrega esse sobressalente. Então não há a reencarnação. O que existe são as transformações de vidas deformadas para outras vidas, sempre reproduzindo o mesmo ser. Reproduz-se sempre o mesmo ser em vidas diferentes. Então são as transformações da natureza. E comunicação com os nossos antepassados não para de haver, porque como tudo se transforma, esses nossos antepassados, muitos deles estão aqui convivendo conosco hoje. Que somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, nós mesmos é que estamos essa aqui. comunicação é permanente. Ou seja, na natureza nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. O que acontece é que ficam os registros. E esse mundo espiritual, ele é um mundo que tem também seres, não é só aqui embaixo que tem os seres espertalhões não, né, Paulo? Aqui lá no mundo espiritual, mais ainda, porque eles têm a condição de ver aquilo que nós não vemos e não há registro no espaço, carteira de identidade, documento de identificação. Então eles se apresentam como bem entendem de se apresentar. E entram em determinados mecanismos mentais nossos, interferem em determinados mecanismos mentais, conseguem até mesmo se fazerem passar por um querido pai nosso que morreu, um familiar, um grande amigo que nós, com o qual nós convivemos, muito gostamos, e ele nos traz então a palavra daquele amigo através dos locais apropriados, dos meios apropriados, para que a gente mate a saudade, aquela coisa toda. Mas... Pois é, e a nossa justiça teria que ter os melhores médiuns, porque aquela pessoa que fosse assassinada, não é? O espírito da pessoa assassinada baixaria no médium lá na hora do julgamento, explicaria com detalhes como é que foi a cena do crime, quem matou, qual foi a arma, o local, tudo mais que precisasse para incriminar a pessoa responsável, o criminoso, a pessoa culpada. Se existisse espírito, a vida seria uma maravilha, porque ninguém mataria o outro com medo que a justiça fosse feita pelo próprio espírito que denunciaria o culpado, é claro. Não haveriam esses crimes misteriosos que estão aí que a justiça não consegue desvendar. O espírito existe como um ser vivente do espaço, mas não como um reencarnado ou um desencarnado. Não é isso? Exatamente. Então, esse assunto também é longo. E hoje, acredito que nós já estamos chegando no final e vamos deixar algumas perguntas aí para a semana que vem. Valdir, você tem ainda um texto aí, né? Pois é. Nós, por último, queremos ainda agradecer a correspondência de Maria de Lourdes Sanches Ambrosano, que é uma estudante que está, através da correspondência, nos informa que está no 4º volume do livro, agradece respostas anteriormente passadas pelo programa e coloca mais uma questão a respeito do processo de influência do fluido elétrico e magnético sobre o nosso comportamento. É uma pergunta longa, que deveria ser desenvolvida, a sua resposta por nós, então nós vamos deixar para o próximo programa, agradecendo então a ela
pela gentileza da correspondência, né, Maria do Carmo? É isso mesmo. E a dona Zelina também da Ponte Rasa. No próximo programa, dona Zelina, conversaremos com a senhora. Queremos agradecer a Clarice, a Estela do Ipiranga. Por favor, Estela, comunique-se conosco para que você envie o seu endereço para que possamos enviar o livro. E a Shirley de São Bernardo. Assim que possível, Shirley, vamos atender a sua solicitação e vamos tocar Cascalho para você. E vamos chegando, então, ao final do nosso encontro racional deste domingo. Estiveram com vocês hoje Maria do Carmo, Valdir e Paulo. Na técnica, o Maurício, auxiliado por João Carlos. Auxiliares na produção do programa, o Biratã e o Urubatã. O raciocínio vence com amor, carinho e a suprema benevolência racional para a pacificação universal. Estaremos de volta no próximo domingo, neste horário. Fiquem agora com o programa Flashback com o incrível Tony Awad. Até domingo e... Boa noite, Brasil Racional.